Todos são bem-vindos ao nosso meio para juntos adorarmos ao Senhor. Aqueles também que nos acompanham pela internet, que Deus possa falar ao seu coração. Aqueles que estão longe, aproveitando esse feriadão, também possa, nesse momento, ter oportunidade de estar na presença do Senhor, adorando ao Senhor, nesse dia que é dia separado para Ele, para exclusiva glória, culto e atenção do povo de Deus ao seu Deus, que nos amou e deu a vida do seu Filho por nós. Essa é a razão de nos reunirmos e cultuarmos ao Senhor, bendizê-lo, adorá-lo, por aquilo que Ele fez por nós. Sendo nós pecadores, Ele deu a vida do seu Filho por nós naquela cruz. Eis a razão pela qual nós nos reunimos para adorá-lo e cultuá-lo. Eis a razão do significado desse dia, dia do Senhor, dia da ressurreição, dia que o Senhor trouxe sobre nossas vidas o descanso. Tirou-nos do peso do juízo e da condenação e nos trouxe a garantia da salvação pelos méritos de Cristo Jesus. Eu estou juntamente com vocês meditando sobre orientações que a palavra de Deus nos traz da responsabilidade que é a igreja e no exercício da sua missão, que é se envolver com a missão de Deus, e como a Bíblia, no Novo Testamento, os apóstolos orientaram a igreja recém-surgida ali, no Novo Testamento, a se estruturar e se organizar. E nós já temos visto como com o crescimento, como a demanda exigiu organizações de funções na igreja. E nós observamos já até então que 2 grupos de ofícios foram formados na igreja para a boa orientação da igreja. O primeiro ofício formado na igreja foram os diáconos, pela demanda e pela necessidade que surgiu logo no início da igreja, quando ela cresceu de forma assustadora, explosiva, ali a partir de Pentecostes, como Deus, usando Lucas, um escritor, um historiador, um médico, que fazia parte das equipes missionárias que alcançaram o mundo romano, ele foi um instrumento usado para escrever 2 livros que compõem o texto do Novo Testamento, que é um evangelho dirigido à igreja, aos gentios, de mentalidade grega, né, chamado de Evangelho segundo Lucas, e também o segundo livro que ele escreveu para o mesmo leitor, que era um amigo, uma pessoa com a mente greco-romana, Teófilo. Ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E nós nos concentramos aqui no texto de Atos, capítulo 6, para mostrar a necessidade que a igreja, que os apóstolos tiveram de orientar a igreja a que ela escolhesse dentre ela mesma, dentre a comunidade dos crentes, pessoas que pudessem exercer esse ofício para auxiliar os apóstolos no que tange a necessidade dos irmãos que passavam por alguma dificuldade. E surgiu então os diáconos da igreja que assistiam os crentes e que trouxeram paz à igreja no exercício justo, sábio, né, da assistência aos necessitados. E vimos que se requer desses homens que sejam homens que gozem de boa reputação, de bom testemunho da comunidade, que sejam homens marcados por uma vida piedosa, né, cheios do Espírito Santo de Deus, e que tenham sabedoria, discernimento para lidar com essas questões relacionais e para lidar com a necessidade das pessoas. Vimos isso aqui com vocês, buscamos a orientação do texto bíblico de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, vimos também o que a palavra de Deus nas cartas pastorais de 1 Timóteo capítulo 3 e também de Tito requer desses oficiais, no que tange a maturidade e a manifestação de características de caráter nessas pessoas,
para exercerem funções de liderança na igreja, né? No que tange a vida pessoal deles, a vida relacional deles, a vida espiritual deles, a vida de conhecimento da palavra, a vida familiar deles, né? De que a igreja deveria observar essas coisas para poder, então, escolher pessoas que fossem pessoas que gozassem dessas marcas, né? Da ação de Deus nos seus corações e de uma vida cristã equilibrada, né? Vimos assim que requer-se dos presbíteros e dos diáconos da igreja, né? Vimos até então que os presbíteros são aquelas pessoas que têm responsabilidade pelo cuidado da vida espiritual dos crentes, né? Instruindo na palavra, pregando, ensinando, aconselhando, exortando essas pessoas e ajudando os crentes a crescerem na sua vida espiritual e na santidade. Vimos também que os diáconos são aqueles que auxiliam as pessoas nas suas necessidades imediatas, né? E que eles também aconselham, eles também visitam, eles também orientam as pessoas. Então vimos isso, e eu gostaria de me concentrar agora no texto ainda no livro de Atos, no capítulo 13 agora, que fala não da responsabilidade das pessoas que aspiram essas funções na igreja, que vimos que é algo lícito aspirar, mas agora eu quero tratar sobre a responsabilidade da igreja em discernir a vontade de Deus para a vida da comunidade. Atos capítulo 13 é um texto que sempre me desafia, me enche os olhos, porque é um texto muito claro acerca do se requerer responsabilidade da igreja e de uma igreja saudável que produz gente pronta para servir ao reino, né? Mas antes de lermos o texto, vocês receberam um boletim hoje, e no boletim a gente traz, né, informações sobre os candidatos que foram indicados pela igreja para o presbiterato. Próximo final de semana, próximo boletim, a gente vai trazer os que foram indicados para o diaconato. Isso com o objetivo de que você conheça as pessoas, não é? E que você ore a Deus, pedindo a Deus direção e discernimento, né? 6 candidatos foram apresentados para o presbiterato, para compor o conselho de pastores da igreja, que cuidam da vida da igreja, que auxiliam os pastores da igreja, esses homens presbíteros, que junto com os pastores cuidam da vida espiritual da igreja. E temos aqui 6 nomes e terão 3 vagas a serem preenchidos. Então nós precisamos buscar de Deus a direção para entender quais desses homens aqui Deus tem separado para compor o conselho de pastores da igreja. De antemão já digo que todos esses 6 homens foram recebidos no conselho da igreja, foram examinados no conselho da igreja. O conselho conversou com cada um deles e perguntou sobre as suas convicções disso, avaliou a vida dessas pessoas e tem essas pessoas como aptas à função, não é? E esse texto de hoje, de Atos capítulo 13, vai nos ajudar a entender que não é questão de quem é melhor ou de quem está mais preparado, não é? Ou de quem é mais qualificado, mas de Deus manifestar a sua vontade, né? Então, tanto o Davi das Mercês, como o presbítero Fernando Guerra, que está com o mandato vencendo, como o presbítero Jamin também, que está com o mandato vencendo, como o Marcos Vasconcelos, professor da nossa escola dominical, como o Raminho, doutor Raminho, ou Severino Barbosa, né, dos Santos, como também o Washington, que já foi presbítero da igreja por longo tempo, são pessoas prontas e preparadas para a função. A pergunta é: quem, Senhor, Tu tens separados para isso? Nos dê entendimento da Tua vontade, nos dê discernir o Teu querer para a vida da igreja, né? E o texto de hoje, então, vai nos ajudar. Eu gostaria de chamar a sua atenção para abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 13, lermos dos versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: havia na igreja de Antioquia
profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Vamos ficar até aqui e orar ao Senhor, buscar a sua direção e orientação. Pai amado, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos tem concedido de Te conhecer. Estávamos mortos em nossos pecados, rebeldes e longe do Senhor, impossibilitados de Te conhecer, de nos achegarmos a Ti pela nossa natureza corrompida e pecadora, que vivia em rebelião contra o Senhor. Mas fomos atraídos pelo Teu favor, fomos eleitos pelo Senhor, fomos justificados pelo nosso Redentor Jesus, fomos trazidos pelo Teu Espírito ao arrependimento e à fé em Cristo. E podemos, ó Pai amado, gozar do privilégio da salvação, tendo a nossa culpa remida pelo sangue de Cristo. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui diante da Tua face e presença, prestando ao Senhor um culto que é devido ao Teu nome. Dá-nos a consciência de que nós não estamos aqui tão somente racionais, ou não estamos aqui apenas cumprindo uma obrigação religiosa. Nós estamos aqui diante do Deus da glória, que nos convida a estar na Sua presença, a abrir a nossa boca para adorá-lo, a colocar diante dEle a nossa esperança, a buscá-lo em oração, como nós fomos orientados aqui pelo texto da Tua palavra, a orar, a bater, a buscar, porque Tu estás presente aqui, Senhor. E podemos encontrar no Senhor descanso, alívio para as nossas almas. Podemos encontrar no Senhor perdão aos nossos pecados. Podemos ser justificados da nossa culpa diante de Ti. Por isso, nós nos achegamos ao Senhor para abrir a nossa alma e o nosso coração e confessar que somos indignos de estar na presença de um Deus tão maravilhoso e santo. Mas muito obrigado por Cristo, porque no Seu sangue, Senhor Deus, Tu providenciasse aquilo que é necessário para estarmos na Tua presença sem culpa. Obrigado, porque o sangue de Jesus é suficiente para nos lavar, nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos leva à consciência que dependemos de Ti, todas as coisas que temos provém da Tua boa mão. Até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados e não cai um sem o Teu consentimento. A nossa vida depende de Ti e nós confiamos no Senhor. Dá-nos, ó Pai amado, esse coração consciente e grato por isso, reconhecendo que todas as coisas provêm da Tua boa mão para as nossas vidas. E quando consagramos ao Senhor aquilo que somos e aquilo que temos, em demonstração desse reconhecimento e dessa gratidão. Agora, Senhor Deus, que já nos apresentamos na Tua presença, que já tivemos os nossos pecados perdoados, que já cantamos louvores ao Teu nome em gratidão, que já consagramos as nossas vidas, fala ao nosso coração, Senhor. Nesse momento, quando abrimos a Tua palavra, que o Teu Espírito comunique essas verdades à nossa vida, Senhor Deus. Passe por cima de toda e qualquer limitação nossa, tanto na proclamação dessa palavra, como também no recebimento dela. Derrama graça sobre esse ambiente e sobre cada vida aqui presente nessa noite. E fale, Senhor Deus, ao nosso coração, nos dando o sentido da Tua palavra e as lições para a nossa vida, como igreja, como pessoas, como famílias. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai.
Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido. Amém. Então, como eu falei, meus amados, até agora nós temos trabalhado alguns princípios na procura de absorver os ensinos das Escrituras sobre o papel da liderança na igreja. Temos visto sobre o trabalho no cuidado pastoral, que cabe ao conselho de pastores, e também o trabalho diaconal no cuidado do bem-estar dos crentes. Agora analisaremos a responsabilidade da igreja na escolha dos que irão exercer essas funções. E quão grande é essa responsabilidade, meus irmãos? No texto de Atos, capítulo 13, nos 5 primeiros versos, há preciosos princípios que devemos observar em como uma igreja deve buscar ouvir a voz e a direção do Espírito do Senhor na escolha de pessoas que o próprio Deus tem separado para exercer determinadas tarefas na igreja. O texto fala de líderes, de profetas e mestres que Deus estava separando para a obra missionária, para proclamar Jesus ao mundo, para que a igreja enviasse e cumprisse aquilo que a igreja em Jerusalém não cumpriu. Aqui temos uma igreja gentílica em Antioquia, que talvez não tenha as amarras que a igreja judaica tinha, de vencer o fato de que eles achavam que o privilégio da salvação era só para Israel. E por isso, talvez não saíram de Jerusalém. Por isso, talvez não cumpriram o mandato claro que receberam de Jesus, de ir a todo mundo proclamando o evangelho da graça de Deus. A igreja de Jerusalém resistiu a isso. Se acomodou no fato de ser uma igreja exuberante que crescia de forma fenomenal. E Deus teve que mandar uma perseguição, dispersando a igreja, espalhando a igreja, até que ela forçadamente começou a anunciar o evangelho a outras partes que não apenas em Jerusalém. E daí chegou a Síria, a Antioquia da Síria. E dali surgiu uma igreja. Os apóstolos em Jerusalém que ficaram, tomaram conhecimento e enviaram Barnabé para supervisionar e orientar e dar um parecer do que estava acontecendo ali na Síria, do surgimento dessa igreja gentílica, não constituída de judeus. Barnabé foi para lá, e quando viu a obra de Deus, ficou encantado, se apaixonou pela igreja e disse: não volto mais, vou ficar aqui para pastorear esse pessoal. Mandou relatórios, informou o que estava acontecendo e ficou ali. E dali começou a desenvolver e preparar uma igreja forte, madura. Dali Barnabé lembrou-se de Saulo de Tarso, foi buscá-lo lá em Tarso para ajudá-lo, auxiliá-lo, e treinou Saulo, o jovem Saulo, a ser juntamente com ele um líder e um pastor na igreja. A essa altura, a igreja já se estabeleceu, era uma igreja já madura, uma igreja saudável, uma igreja exuberante, com o coração disposto a cumprir o mandato de Cristo Jesus, de se envolver na missão de Deus, de resgatar o homem pecador em todas as partes do mundo. A igreja se prontifica, planeja, deseja, ora, para se envolver, para ser instrumento de Deus no anúncio do Evangelho. E aqui, em Atos capítulo 13, o texto é um recorte do que a igreja entendeu, né, de buscar e apresentar pessoas na presença de Deus para dizer: está aqui essas pessoas que nós temos, os nossos líderes, os nossos profetas e mestres, a partir do pastor principal, Barnabé, até o mais novo trainee, né, o licenciado Saulo de Tarso. Está aqui todos esses homens, todos eles aptos, todos eles maduros, todos eles líderes da igreja, profetas e mestres da igreja. Está aqui, Senhor Deus, os nossos pastores, o que temos de melhor. Nós oferecemos ao Senhor para que o Senhor diga quem deles o Senhor quer usar para a missão que o Senhor tem chamado a igreja. Nós queremos ser instrumento de Deus nisso.
É esse o sentimento e é esse o recorte que está aqui em Atos capítulo 13, né? Quando diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. 5 nomes são apresentados aqui a Deus, são consagrados a Deus em oração, e a igreja jejuma e ora a Deus para ouvir a voz de Deus e discernir a sua direção de quais desses homens Deus queria para aquela obra. Não se trata especificamente de presbíteros, de eleição de presbíteros ou eleição de diáconos, mas se trata de discernir vontade de Deus, de discernir o que é que Deus quer para a vida da igreja. E aqui, nessa questão de escolha, de ouvir a voz de Deus, a gente aplica a questão, todo mandamento bíblico é claro, todo ensino bíblico é claro aqui, no Novo Testamento, de que a igreja é responsável por escolher os homens pelos quais os apóstolos encarregarão desse serviço. Foi assim em Atos 6, a igreja foi chamada e sobre ela foi colocada a responsabilidade de escolher, dentre elas mesmas, as pessoas pelas quais exerceriam aquela função. Apresentaria aos apóstolos e eles, impondo as mãos, colocariam essas pessoas nas suas funções para servir a igreja de Deus. Então, é isso que está acontecendo aqui. No texto há uma importante questão a ser aprendida pela igreja. A escolha de pessoas para trabalhar na liderança e condução da igreja, em última análise, cabe a Deus e não à comunidade dos cristãos. É isso que o texto quer nos ensinar como prioridade. Não cabe à igreja simplesmente escolher aqueles que ela acha melhor preparados. Cabe a Deus colocar as pessoas que Deus mesmo tem separado para isso. O que cabe à igreja num processo eleitoral é ouvir a voz de Deus, é orar e estar em harmonia com Deus e discernir o que Deus quer, qual a vontade dele para a vida da igreja local. Então, essa é a importante questão a ser aprendida. A escolha de pessoas para trabalhar na liderança e na condução da igreja, em última análise, cabe a Deus e não à comunidade dos cristãos. Isso é algo que depende da vocação e chamado do Espírito Santo. O papel da igreja em um processo de eleição está em ouvir a voz de Deus, discernir e reconhecer a direção e a vontade dele. A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil afirma em seu artigo 28, com essa consciência que nós acabamos de dizer, abre aspas, a admissão a qualquer ofício na igreja depende, primeiro, da vocação do Espírito Santo. Segundo, vocação essa reconhecida pela aprovação do povo de Deus, num processo de eleição. Terceiro, da ordenação e da investidura solenes, feita pelo conselho, pelos pastores da igreja. Isso conforme a liturgia da igreja. É o que nós aprendemos aqui em Atos capítulo 6. Os apóstolos chamaram a igreja para que ela assumisse a responsabilidade de escolher dentre ela mesma homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Os apóstolos orientaram a igreja e colocaram os critérios que deviam ser observados. A igreja escolheu, a igreja apresentou a escolha aos apóstolos e eles, impondo as mãos, instalaram essas pessoas no ofício. E assim, a nossa Constituição, fundamentada no ensino da Escritura, estabelece normas de bom funcionamento da igreja. Percebe-se, então, a necessidade de se discernir a direção de Deus quando se está na iminência de escolher pessoas para exercer essas funções na igreja. Vejamos, então, algumas lições que o texto de Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 5, nos traz.
O texto, então, trata do discernimento da voz e direção de Deus na vida da igreja. Como é necessário que uma igreja tenha comunhão com Deus para ouvir a sua voz e para fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar com vocês o fato, olhando para esse texto bíblico, que havia na igreja de Antioquia homens dispostos e bem preparados. Isso significa dizer que é preciso que a igreja produza pessoas dispostas e bem preparadas. Uma igreja saudável produz a sua liderança, produz gente preparada, madura e pronta, disposta para servir a Deus. Então, esse é um sinal de uma igreja madura. Ela tem pessoas capazes, bem preparadas, dispostas e prontas para servir ao reino, para servir a igreja. Observamos que quando o Espírito Santo despertou a igreja em Antioquia para realizar a obra de levar as boas novas pelo mundo, a igreja apresentou pessoas que estavam preparadas para desenvolver a tarefa. É isso que o versículo 1 quer dizer, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia na igreja pessoas prontas, preparadas, maduras, dispostas. Todos eles estavam ali dispostos. Do pastor efetivo, principal, Barnabé, até o licenciado Saulo. Todos eles prontos para o que Deus quisesse fazer da vida deles. E a igreja dizendo a Deus: está aqui, Senhor Deus, os nossos homens prontos, dispostos, preparados, amadurecidos para a obra que o Senhor quiser chamar. Então, o verso 1 nos diz isso, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, pessoas habilitadas por Deus. Lucas registrou 5 nomes apresentados pela igreja. Todos eles eram pessoas qualificadas para realizarem a tarefa. Todos eles eram os pastores da igreja. Barnabé, como já falei, o pastor principal da igreja, o homem que assumiu o ensino, a instrução daquela igreja desde que a conheceu. Simeão, por sobrenome Níger, e aqui aponta para a naturalidade ou nacionalidade dele, Era um africano, o norte da África, Níger. Existe até hoje o país. Então, um cristão do norte da África que estava na Síria, ou alguém que estava na Síria e foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Um negro, africano, na igreja da Síria. A gente vê que é uma igreja multicultural, que é uma igreja que tinha espaço para todo tipo de pessoa, toda raça, uma igreja diferente de Jerusalém, que apenas era constituída de judeus. E talvez a gente entenda a dificuldade dela sair para entender que o Evangelho de Deus e a misericórdia de Deus é para o mundo, para todo ser humano. Aqui talvez houvesse um ambiente mais propício em Antioquia, porque era uma igreja multicultural, que tinha gente de várias raças e países diferentes que constituíam a igreja ali na cidade de Antioquia, na Síria. Também Lúcio, de Cirene, um grego. Lúcius. O nome aponta para isso. E era de Cirene, não era da região da Judéia, nem da Galiléia, não era de Israel. Era um grego, um gentio. Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, alguém convertido do palácio de Herodes. E Saulo, um benjamita, fariseu, convertido ao cristianismo por Cristo Jesus no caminho de Damasco. Então, um levita, um africano, um grego, um homem da alta corte,
né, do rei Herodes, né, e um benjamita. Então, uma igreja que tinha uma liderança diversa aqui, de várias nacionalidades e cultura, né? Isso é interessante. E são esses os pastores da igreja, os profetas e os mestres da igreja de Antioquia, que são apresentados à igreja como pessoas dispostas ao serviço e preparadas pelo Senhor. Se a gente pudesse classificar dessa forma, não cai bem, né? Mas era a nata da igreja. Eram os homens que orientavam a igreja, que pastoreavam a igreja, que ensinavam a Escritura à igreja, que cuidavam da igreja. E a igreja, num sinal muito importante e interessante, está oferecendo o melhor que ela tem. Eu, na minha vida todinha, eu sou pastor há 31 anos e sempre fui envolvido com ensino teológico, com preparação de pessoas, tanto em institutos bíblicos como também em seminários. E às vezes a gente fica assim, eu fui deão por um tempo e no Instituto Bíblico, que tinha por objetivo ajudar pessoas a se prepararem na sua vida espiritual para o que Deus quisesse fazer, e a gente recebia cada pepino lá, rapaz. A gente ia conversar com os rapazes, cada problema. Parece que as igrejas pensam, ou as famílias que pensam, que Instituto Bíblico e que seminário é depósito de gente complicada, né? E a Igreja Presbiteriana do Brasil teve que fazer uma cartilha para orientar os conselhos das igrejas locais a serem criteriosos no exame e no envio de candidatos ao sagrado ministério, né? Hoje, a pessoa tem que ter no mínimo 3 anos de igreja. Tem que ser acompanhado pelo menos por 1 ano, por um dos pastores da igreja, lendo, passando literatura, dando relatórios. O conselho tem que colocar essa pessoa sob observação, colocar essa pessoa para ensinar, para aconselhar, para evangelizar, para estar envolvido. E analisa a conduta, o caráter, o comportamento da pessoa, até que, depois de todo esse processo, na igreja local, ele seja examinado pelo conselho para ser enviado ao presbitério, para ser examinado pelo presbitério. E depois que ele é enviado pelo presbitério, que ele é examinado pelo presbitério e aprovado, é enviado ao seminário para fazer o curso e se coloca um tutor para cuidar dele, para acompanhar a sua vida espiritual durante os 4 anos que ele passa lá. E todos os anos ele volta, o tutor tem que apresentar um relatório no presbitério, ele é reexaminado para ver como é que está a vida dele, para que quando ele acabe o curso, depois que acaba o curso de 4 anos, ele ainda é licenciado, passa 1 ano sob observação, para então poder exercer o ministério e ser consagrado como pastor. E ainda assim, né, a gente vê umas anomalias, né? Então, de fato, tem que ter cuidado e a igreja tem que preparar bem as pessoas para o serviço do reino de Deus, né? É preciso ter pessoas bem preparadas e dispostas. É preciso que a igreja produza essas pessoas. E o texto nos mostra isso. Havia, de fato, na igreja de Antioquia pessoas preparadas e a igreja oferece o melhor que ela tem. Em segundo lugar, há uma necessidade da igreja estar em comunhão e harmonia com Deus. Quando nós observamos que os 5 nomes apresentados eram o melhor que a igreja tinha, isso nos mostra que a questão não era de capacitação pessoal ou de espiritualidade, mas sim de quem é que Deus estava chamando para realizar aquela determinada função ou obra. A igreja teria que ouvir a voz de Deus, perceber sua direção, discernir a sua vontade. Isso nos leva a uma questão: o que é necessário fazer para discernir a vontade ou a direção de Deus nesse particular? O que a igreja precisa para entender a vontade de Deus e discerni-la? E aí, então, vem a segunda coisa que eu queria destacar, que há necessidade da igreja estar em comunhão e harmonia com Deus. É preciso que a igreja esteja em comunhão e harmonia com Deus. Parece óbvio isso quando a gente está falando, mas
Isso aponta para uma necessidade de fato. Nós ouvimos aqui hoje pela manhã, na nossa classe de escola dominical, o pastor Joselito nos orientando que no meio da igreja visível de Cristo, né, em outras palavras, era isso que ele está dizendo para a gente, há a igreja invisível de Cristo, os verdadeiros discípulos. Mas há também pessoas ali que ainda não entenderam a graça, que não foram transformadas por Deus. E até pessoas que, em todo o Novo Testamento aponta para isso, semeados pelo inimigo dentro da igreja para o mal da igreja. E quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, a gente vê que há pessoas sérias, e igrejas sérias, e liderança séria, mas há também pessoas que mancham o bom nome do evangelho com seus maus testemunhos e motivações erradas. Que se usa o nome de Cristo para se levar vantagem e tirar dinheiro das pessoas. Que há muitas pessoas desonestas, charlatões da fé, né? Semeado pelo diabo para manchar a credibilidade do Evangelho de Cristo Jesus. E não há nem na sociedade, nem muito menos no meio do povo cristão, discernimento, não é? Porque acham que todos aqueles que não são católicos ou espíritas no Brasil são crentes. Isso traz uma confusão enorme na cabeça das pessoas. É necessário ter comunhão e harmonia com Deus para ouvir a sua voz, na vida da igreja, como também na vida particular. O versículo 2 nos diz assim, que eles, servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo expressou a sua vontade, dizendo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. A expressão traduzida em português por servir, duas palavras que aparecem aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Serviço ou servindo e jejuns. Vamos tentar entender aqui o que é que esse texto quer nos dizer. A expressão traduzida em português para servir ou por servir é a palavra grega adorador. Do grego leitorgonton, é a palavrinha lá do grego. Ela é semelhante. Ela é familiar, né? Leitorgontos. O que é que a gente vê aqui na ordem do culto, não é? Ou na liturgia do culto? Essa palavra liturgia vem dessa expressão grega, adoração. Não é? O que é uma ordem litúrgica? É uma ordem de adoração, como a igreja deve adorar a Deus. E se você observa, na ordem litúrgica ou na liturgia da igreja, você sempre vai entender ou perceber uma lógica nela. Por exemplo, a liturgia de hoje à noite do culto, que eu acho que é tão importante as pessoas entenderem o que é que está acontecendo aqui na dinâmica de um culto. Porque às vezes pessoas entram na igreja, participam de tudo, mas estão alheias ao que isso significa. Não entende que há uma orientação, que a Bíblia, que Deus, que se revela na Escritura, Ele revela-se como Ele quer ser adorado. E observem, na liturgia do culto dessa noite, por exemplo, fomos chamados na temática da primeira parte de adoração a buscar, bater e pedir, porque Ele está presente. Fomos convidados a estar na presença do Deus, Criador de todas as coisas, do Redentor. Nós não estamos aqui, nos reunimos apenas com outros irmãos para cantar alguns louvores e para ouvir o pastor falar. Nós estamos aqui diante de Deus e Ele nos chama à oração, a buscá-lo em oração, a bater às portas dos céus, a pedir a Deus, porque Ele está presente. E nós somos então, nessa primeira parte da liturgia do culto, apresentado a Deus, ou chamados à consciência de diante de quem nós estamos. Logo em seguida,
tem a parte que nós chamamos de contrição. Deus nos ensinou assim. Quando tomamos consciência de diante de quem nós estamos, do Deus Santo, Eterno, Soberano, Criador de todas as coisas, nós percebemos a nossa pequenez, quão indignos somos, quão pecadores somos diante da santidade desse Deus grandioso. E precisamos nos achegar diante dele. E a liturgia diz, ele chama pecadores ao arrependimento. Deus sabe que nós somos pecadores. E mesmo assim ele nos convida a estar na sua presença. E ele nos chama a refletir sobre as motivações do nosso coração, sobre como temos conduzido a nossa vida e a nos colocar diante dele, para esperar dele o perdão para as nossas vidas. E Deus requer da gente tão somente transparência, sinceridade, confesse o seu pecado, admita a sua culpa, reconheça a sua natureza corrompida e pecaminosa. Eu sou o Deus que pode te conceder perdão. Porque eu entreguei a vida do meu filho naquela cruz, ele derramou o seu sangue para que você fosse perdoado. Por isso confessai os vossos pecados a Deus, e ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Somos chamados a isso. E logo em seguida, uma vez sabendo de diante de quem estamos, sabemos que ele é misericordioso ao ponto de perdoar os nossos pecados quando arrependido confessamos. Agora nós temos a liberdade para louvá-lo, para engrandecê-lo, para expressar a nossa gratidão através dos nossos cânticos, para colocar diante dele a nossa vida e consagrar a ele aquilo que temos. E aí somos convidados na terceira parte, de consagração. Ele nos desafia a confiar nele, confiar nossa vida a ele, saber que tudo o que somos e o que temos provém da sua boa mão. É por isso que Deus ensinou ao povo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como parte do culto, a consagrar a Deus seus dízimos e ofertas, como prova, como consciência de que aquilo que eu tenho provém da tua boa mão e eu quero dedicar ao Senhor parte daquilo que o Senhor me dá, para a glória do teu nome e para a tua obra. É parte da liturgia do culto no Antigo e Novo Testamento, e ninguém pode tirar isso, porque tem gente que é desonesta e usa isso para explorar pessoas. Eu não posso mutilar o culto a Deus por causa das distorções que há nos nossos dias. E depois de sabermos de diante de quem nós estamos, depois de confessarmos a Ele e admitirmos que somos pecadores e indignos da Sua presença, depois de termos sido perdoados e consagrar a Ele nossa vida, nossa adoração, aquilo que somos e que temos, Deus, quando se agrada do culto que nós prestamos a Ele, Ele fala ao nosso coração, e aí vem a pregação da palavra, Vocês não sabem o peso que cai sobre os nossos ombros aqui. Nós temos consciência que nós podemos impedir ou prejudicar essa parte tão essencial do culto, da nossa consciência cristã reformada. Se a nossa vida não estiver de acordo com Deus, se nós não formos zelosos e responsáveis a ponto de querer expor o que a palavra de Deus diz, a gente vai impedir Deus, humanamente falando, claro, Deus vai cobrar da gente, de falar o coração do seu povo. Nós sabemos da responsabilidade que pesa sobre nós. E é com muito temor e tremor que alguém assume esse lugar de se colocar como instrumento da voz de Deus, da boca de Deus para o coração das pessoas. Isso é liturgia, é a manifestação de Deus, dizendo às pessoas como Ele quer ser adorado e cultuado. A palavra que Lucas usou aqui é eles servindo ao Senhor, a palavra que foi traduzida para o nosso português. Mas lá no grego é uma palavra que diz leitorgonton. Esses homens, juntamente com a comunidade dos crentes, adoravam a Deus, cultuavam a Deus, apontando para essa busca de comunhão,
por estar em harmonia com Deus, por estar ligado a Deus em culto, adorando o Senhor. A igreja então continuava fazendo ou prestando serviço de adorador, de buscar a comunhão com Deus, de atender a esse encontro marcado. Um culto no dia do Senhor é o encontro solene que Deus marca com o seu povo, para o povo estar diante de Deus como igreja de Deus, como corpo de Cristo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, para agradecer por tudo aquilo que Ele é e o que Ele fez nas nossas vidas. Então, a razão de estarmos presentes no culto é Deus, agradecimento a Deus. A igreja continuava sua vida em comunhão com Deus, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. O verso 3, a palavra significa isso. E jejuando. Aqui vem uma expressão também importante que a gente precisa entender. Jejum sempre está ligado ou atrelado à vida de oração. Jejuar é orar intensamente, é parar a vida para concentrar-se em oração, buscando algo específico de Deus. Sempre foi isso em todo o Antigo e Novo Testamento. Jejum não é você parar de comer. Jejum é você se concentrar em buscar comunhão com Deus, buscar de Deus alguma resposta específica, algo específico, a ponto de nem parar para comer. Esse é o sentido de jejum. Eu preciso obter de Deus uma resposta para a minha vida. Eu preciso ter de Deus graça para vencer algum pecado que tem me incomodado e atrapalhado a vida. Eu preciso interceder a Deus pela vida de alguém que precisa entender a graça e a misericórdia de Deus. Jejum sempre nos leva a algo específico que a gente busca de Deus. E a igreja estava buscando de Deus resposta, ouvir a sua voz, discernimento para saber, Senhor, quem desses homens que nós te apresentamos o Senhor quer para desenvolver a obra e a tarefa que o Senhor tem para a igreja. Era essa a razão do jejum, uma busca específica para ouvir a voz de Deus. E é importante que vocês tenham as informações da vida desses homens aqui, para que vocês possam colocar diante de Deus em oração e pedir de Deus e jejuar por isso. Porque isso é um assunto e um momento imprescindível e importante na vida da igreja. Jesus é um exemplo para a gente de oração e jejuns. Jesus passou 40 dias orando antes de iniciar seu ministério público. Lucas capítulo 4, versos de 1 a 13. Ele orou a Deus no monte. Ele orou a Deus no momento do seu batismo, lá em Lucas capítulo 3, verso 21. Após uma intensa noite de curas, de sinais, de prodígios, Jesus se retira para orar. Lucas capítulo 4, verso 42. Jesus passou a noite orando a Deus para discernir a sua vontade na escolha de seus discípulos. E só no outro dia de manhã, ele foi lá e tomou as decisões de quem ele separaria para estar com ele. Lucas capítulo 6. E interessante que o Evangelho de Lucas, especificamente, ele destaca essa característica da vida de Jesus. Até uma expressão poética muito bonita, dizendo que depois de um longo dia de trabalho, os apóstolos, os discípulos viam Jesus no monte e ele estava só orando a Deus. A igreja precisa viver uma vida de comunhão com o Senhor e buscar estar em harmonia com Deus para ouvir a sua voz. E em determinadas situações da vida da igreja, de decisões da igreja, ela precisa de fato recorrer a jejum, a oração intensa, específica. A expressão, então, é essa. Também, essa expressão de servir, de adorar a Deus,
aponta para a ideia que a nossa vida cotidiana seja um culto, um serviço a Deus, que o glorifique. É isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz. Ele diz que eu rogo, irmãos, a vocês, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, pelas misericórdias de Deus, que apresentem a vida de vocês a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto verdadeiro de vocês. E não se conformem com este século, mas transformem esse século pela renovação da mente de vocês. Assim vocês experimentarão que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Buscar a Deus em comunhão, em oração e em jejuns, para discernir a sua voz, é algo que a Bíblia nos orienta. O Salmo 25, verso 12, verso 14, ele nos diz isso. Observe bem aqui, isso vai para não só a vida da igreja, mas para a minha vida, para a sua vida em particular, para as decisões que nós tomamos na vida, que precisamos tomar na vida. O verso 12 do Salmo 25 diz que ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O verso 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus manifesta a sua intimidade àqueles que buscam comunhão e harmonia com ele. E aqui o que a igreja estava fazendo era exatamente isso. Aqueles homens e a igreja adoravam a Deus e buscavam estar em comunhão com Deus e jejuavam e oravam para ouvir a voz de Deus e discernir a sua vontade. O resultado veio. O Espírito Santo dirigiu a igreja a ter plena convicção de sua direção e vontade. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verso 2. E claro, eu não vou entrar aqui num detalhe, porque eu não vou tentar conjecturar como é que se deu isso. Nós não sabemos se o Espírito Santo manifestou-se de forma audível à comunidade. Nós não sabemos se o que aconteceu foi o que aconteceu em Atos capítulo 6. O senso comum da comunidade em escolher 7 homens, e escolheram 7 homens, né, manifestava a direção de Deus e a vontade de Deus. Nós não sabemos como se deu essa manifestação da vontade de Deus, mas o que Lucas registra é que os nomes que foram colocados por uma manifestação do Espírito. Se isso, num senso comum de consciência, é Paulo e Barnabé, ou se numa manifestação audível do Espírito, nós não sabemos. E o livro de Atos, que é um livro histórico e não uma carta doutrinária, não nos dá fundamento para que a gente coloque isso como prática, e eu acho que a palavra de Deus nem coloca de forma clara como isso se deu, exatamente para não incorrermos nesse erro de dizermos é assim que a gente ouve a voz de Deus. Se ouve a voz de Deus de diversas formas. Mas o que é preciso fazer para ouvir a voz de Deus? Estar em harmonia, em comunhão com Ele. Não há outra coisa a fazer senão orar, buscar ao Senhor em jejuns e continuar cultuando, adorando ao Senhor com devoção. É isso que o texto nos aponta. Em terceiro lugar, a igreja entendia a sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles a quem Deus separou. A igreja precisa entender a sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles a quem Deus separou. Após estar convencida sobre a vontade do Senhor e ter escolhido as pessoas que o Senhor indicou, antes de comissioná-las, antes de enviar essas pessoas, a igreja promoveu um momento de intercessão por aqueles que foram separados para a obra. Veja o que diz o verso 3. Então, ao tomarem consciência que era Barnabé e Saulo, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a igreja agora toma consciência de que ela é responsável para dar suporte espiritual a essas pessoas, e jejuam por eles, e oram por eles,
e impõe a mão sobre eles, lhes dando autoridade sobre essa missão, e os envia para essa missão. A imposição de mãos demonstra que a igreja estava comissionando-os e lhes outorgando a sua autoridade para, em seu nome, pregarem o evangelho da graça de Deus. Isso nos ensina que quem envia pessoas ao mundo e ao campo é a igreja local. E a igreja tem consciência disso, e ela ora por isso, e toda a igreja deve ter consciência disso. Os seus pastores, os seus líderes, os seus presbíteros, os seus diáconos, são homens, assim como cada um de vocês. São pessoas sujeitas às mesmas tentações de vocês. Eles não são mais crentes ou melhores do que vocês. Eles apenas receberam de Deus alguns dons e foram vocacionados para um determinado serviço na igreja. Eles precisam do suporte espiritual de vocês, porque eles receberão o maior ataque do inimigo. E a igreja precisa ter consciência disso, de orar por aqueles a quem Deus tem separado para determinadas obras na igreja. E a igreja tinha consciência disso. Por isso ela se reuniu para jejuar, para orar, para impor as mãos sobre eles e para os enviar debaixo da autoridade da igreja local. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma última coisa. O risco, nós poderíamos muito bem ter escolhido pregar somente do verso 1 ao verso 3 e pronto. Mas os versos que se seguem são importantes para a gente observar um detalhe que pode fugir à nossa consciência ou à nossa razão, que é o risco e a responsabilidade da igreja em tomar decisões não orientadas por Deus. E todas as vezes que eu tenho que pregar esse texto, dando alguma orientação à igreja, no que tange a sua responsabilidade, eu chamo a atenção para esses versos 4, 5 em diante. Há algo que precisa ser dito aqui. O texto traz ainda algo a ser destacado. Barnabé e Saulo fizeram algo que tudo indica não havia sido dirigido pelo Espírito Santo. Apesar de terem sido separados pelo Espírito Santo. Apesar de terem sido homens que Deus disse, venham cá, são vocês as pessoas. Mas eles, como disse a vocês, são humanos e podem tomar decisões erradas na vida. E pelo que tudo indica, tomaram a decisão aqui que o texto não diz que o Espírito Santo orientou isso. Eles levaram consigo alguém que não havia sido separado pelo Espírito para aquela obra. Diz o verso 5, no finalzinho, que enviados pela igreja, partiram e tinham também João como auxiliar. Ora, a gente sabe da prática de Barnabé, da prática de Paulo, de sempre estar fazendo discípulos, treinando pessoas, preparando pessoas. Barnabé foi buscar Paulo lá em Tarso e trouxe Paulo para aprender com ele e auxiliá-lo lá em Antioquia. Agora o Espírito Santo de Deus está separando Saulo também para essa obra. E a gente sabe, agora, conhecemos todo o Novo Testamento e sabemos o que Deus fez através da vida desse jovem Saulo. Ele se tornou o grande apóstolo aos gentios. Ele foi um instrumento de Deus para levar o evangelho a todo o mundo romano. Esse homem foi o maior plantador e o maior missionário da igreja no primeiro século. Das 27 cartas do Novo Testamento, 13 foram escritas por ele. Um instrumento na mão de Deus, porque alguém como Barnabé investiu na vida dele. Deus usou Barnabé como instrumento para abençoar e preparar o jovem Saulo, o grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E creio que ele e Barnabé estavam pensando a mesma coisa do jovem João Marcos. Só que tem um detalhe. Nem na lista dos 5 o nome de Marcos aparece. Aqueles que a igreja apresentou não tem o nome de Marcos. Eles oram, eles jejuam,
Eles buscam comunhão com Deus, para ouvir a sua voz, para discernir a voz de Deus. Deus manifesta de forma clara, é Barnabé e Saulo. A igreja é incumbida de um senso de responsabilidade. Prepara, cultua, ora, jejuma, impõe sobre eles as mãos, os envia. E lá, quase passando batido, Lucas diz que eles foram enviados pela igreja, partiram e tinham levado consigo João como auxiliar. E o que acontece? A gente sabe da história. João, jovem, imaturo, ainda não preparado, não aguentou o tranco. Nas primeiras dificuldades, na primeira viagem missionária, ele volta, ele desiste. Ele volta, nem voltou para a igreja de Antioquia, acho que morto de vergonha. Pegou uma condução, não sei o quê, um camelo, um navio, não sei para onde, pegou direto para Jerusalém, para a casa da mãe dele. E ali estava o jovem, promissor, arrebentado, frustrado, decepcionado, porque não conseguiu aguentar o tranco do ministério. Por quê? Porque ele não foi separado naquele momento para isso. Porque ele não estava pronto para isso. E aí a gente conhece um pouco do texto, lá pelas tantas, né? Na segunda viagem missionária, voltam, passam anos, passam um período, voltam, prestam um relatório à igreja, estão na igreja de Antioquia, e Barnabé e Saulo dizem, vamos para a segunda etapa do alcance do mundo romano, e eles foram, e Barnabé quis levar Marcos, quis levar João Marcos, e Paulo disse, não, vai não, ele não é digno, ele desistiu, ele fracassou. E diz o texto do Evangelho de Lucas que Barnabé e Saulo tiveram uma discussão pesada por causa disso. A ponto de Barnabé tomar a decisão de se separar de Saulo. E disse, tá bom, você não quer levar João Marcos não? Eu levo. Você vai para a Galácia e eu vou para Chipre. Confirmar as igrejas de Chipre e você confirma as igrejas da Galácia. Eu levo Marcos. Você já está maduro, já está peitando, né, o pastor efetivo. Então vai embora, Paulo. E Paulo escolheu Silas e foi embora. Não se fala mais de João Marcos, a não ser numa carta que Paulo escreve lá da prisão em Roma, citando João Marcos, um jovem muito útil ao ministério. E na última carta de Paulo, a segunda carta de Timóteo, quando ele está prestes a morrer, onde ele manifesta para Timóteo alguma coisa bem particular. Timóteo, eu sei que eu já estou sendo oferecido por libação e a hora da minha partida é chegada. Tenho consciência que combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você sabe que todos os da Ásia, os obreiros da Ásia, me abandonaram. Fiquei sozinho perante o tribunal romano. Mas Deus foi misericordioso comigo e me livrou da boca do leão. Escapei da morte. Mas eu sei que eu estou prestes a morrer. Eu gostaria de 3 coisas no final da minha vida antes que eu partisse. Eu gostaria que você viesse de Éfeso e me trouxesse meus livros e pergaminhos que eu esqueci em Troade. Que você me trouxesse um pouco de conforto, porque o inverno vem aí e ele é pesado. Traz a minha capa que eu esqueci lá também, para que eu tenha um pouco de conforto e não sofra tanto frio. E eu queria estar no lado dos melhores amigos que eu tenho. Venha você, Lucas está comigo, e traz também João Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Eu acho isso uma das coisas mais belas que o Evangelho pode nos mostrar. Né? Que alguém que fracassou uma vez pode ser restaurado por Deus. E a gente não tem que desistir das pessoas que fracassam. Mas o risco aqui é a igreja não ter consciência não ter responsabilidade em colocar numa função uma pessoa que não está pronta para ela.
João Marcos tinha potencial. João Marcos era um jovem brilhante. Mas ele não foi separado pelo Espírito Santo de Deus para aquela obra. Ele não podia ter ido. Ele foi e quebrou a cara. Ele foi e sofreu uma frustração, porque não estava pronto para aquilo. E eu sempre digo à igreja que a necessidade que a gente tem, ou a razão que a gente tem para orar, para ouvir a voz de Deus, é porque a vontade de Deus, ela sempre é boa, perfeita e agradável. E quando a gente não atina para isso, e coloca a nossa vontade sobre a vontade de Deus, a gente corre riscos de se machucar e de machucar outras pessoas. Das observações feitas no texto, tiramos algumas lições para as nossas vidas enquanto igreja local. Primeiro, é preciso ter pessoas qualificadas para exercer as tarefas que o Senhor nos chama a realizar como igreja. Isso demonstra o nível de saúde espiritual de uma igreja local. Uma igreja saudável produz gente pronta para servir ao reino. É preciso ter pessoas qualificadas para exercer as tarefas que Deus chama a exercer. Segundo, é urgente entender que é Deus quem vocaciona, quem separa e chama as pessoas para desenvolverem as funções que Ele mesmo quer sejam realizadas. Nós sempre orientamos todas as pessoas que são indicadas, são pessoas que se dispõem. Eu quero, estou pronto. Não é? Nós procuramos dar a orientação, observar se a pessoa de fato está pronta, tem consciência daquilo, tem as motivações corretas no coração e sempre avisamos. Tem 6 pessoas concorrendo a 3 vagas no conselho da igreja. A oração é: Senhor, estou disposto, estou pronto. O resto é com o Senhor. É um atleta que cumpre com disciplina todas as exigências de um clube, que se esforça nos seus treinos para dar o melhor de si, para o esquema tático da equipe, e que está pronto para, se o técnico que quiser escalá-lo, eu estou ali. Se não, eu estou aqui, para quando surgir uma necessidade, eu estou pronto para substituir. Assim também é na igreja de Deus. Tem que haver disposição da nossa parte, mas é Deus que manifesta a sua vontade, através da consciência, do senso comum da comunidade. Terceiro lugar, ao iniciar ou escolher pessoas, ao indicar ou escolher pessoas para determinadas tarefas, devemos evitar fazê-lo por predileções, por amizades, por indicação de outros, por interesses pessoais e partidários, ou por quaisquer outros motivos que não a direção de Deus. Em quarto, para tal, é preciso buscar a face do Senhor em culto, oração, jejuns, rogando que Ele revele e faça a sua vontade santa, não a nossa. É atentar para o ensino de Jesus. Pai, faz a tua vontade, não a minha vontade. E em quinto e último, é preciso ter cuidado para não colocar sobre alguém um peso que ele não possa carregar. Podemos frustrar a vida de um irmão que tem potencial, mas que não está pronto ou não tenha sido separado pelo Espírito para aquela função, ou pelo menos naquele momento. Por isso é necessário buscarmos ouvir a voz de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos oriente como igreja do Senhor a fazer a sua vontade e a conduzir a igreja no cumprimento da missão que Ele tem chamado a cumprir. Vamos